Você já teve que entregar algo que amava profundamente, sabendo que essa entrega ia custar tudo? Você já sentiu o peso de uma promessa feita num momento de desespero e depois teve que carregar o preço dela pelo resto da vida? Tem noites em que você olha para o teto e pensa: será que Deus realmente exige isso de mim? Será que fé significa perder o que eu mais amo? Eu quero te contar uma história hoje. É uma história difícil. É uma história que muita gente não gosta de ouvir porque ela não tem final feliz do jeito que a gente espera. Mas é uma história que está na Bíblia e ela carrega uma verdade tão profunda sobre fé, sobre voto, sobre consagração, que se você deixar ela entrar no teu coração, algo vai mudar em você hoje. A história é sobre um homem chamado Jefté e sobre a filha dele, que nem teve o nome registrado nas Escrituras. Ela é apenas a filha de Jefté. Pensa nisso, uma vida inteira resumida a isso. Mas essa menina, essa jovem, ela é uma das figuras mais poderosas de fé que a Bíblia apresenta. E hoje você vai entender por quê. Juízes capítulo 11. Israel está oprimido. De novo. Eles se afastaram de Deus, adoraram outros deuses, e agora os amonitas estão esmagando eles, e no meio desse caos aparece Jefté, filho de uma prostituta, expulso pelos próprios irmãos, um homem rejeitado pela sociedade, mas reconhecido como guerreiro valente. Quando o povo precisa de alguém para lutar, eles correm atrás dele, e Jefté aceita liderar. Mas antes de ir para a batalha, ele faz um voto. Escuta isso com atenção. Juízes 11, versículo 30. E Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se tu entregares os amonitas nas minhas mãos, qualquer coisa que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso, será do Senhor, e eu a oferecerei em holocausto. Holocausto. Essa palavra em hebraico é olá. Significa subir. Algo que sobe em fumaça até Deus. Uma oferta queimada, total, irreversível. Jefté não estava brincando, ele estava desesperado. Ele queria a vitória, e ele ofereceu algo em troca. Ele abriu a boca, ele fez o voto, e Deus deu a vitória. Israel esmagou os amonitas, Jefté voltou triunfante, herói nacional. E quando ele se aproxima da casa, quem sai dançando ao seu encontro com tamborins e alegria? A filha dele, a única filha. A Bíblia diz que ela era a única. Ele não tinha mais ninguém. Imagina a cena, o som dos tamborins, a risada dela, a alegria pura de ver o pai voltando vivo. E de repente, o rosto de Jefté se transforma. Versículo 35. Quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, minha filha, você me abateu de vez. Você é a causa da minha desgraça. Porque eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ele jogou a responsabilidade nela. Você é a causa da minha desgraça. Não, Jefté. Você é. Você fez o voto. Você abriu a boca sem pensar. Você negociou com Deus como se ele fosse um comerciante. E agora você não quer pagar o preço, mas escuta a resposta dela. Versículo 36. Meu pai, se você fez um voto ao Senhor, faça comigo conforme o que prometeu, já que o Senhor lhe deu vitória sobre os seus inimigos, os amonitas. Deixa isso cair no teu coração. Essa menina, essa jovem, ela não gritou, ela não correu, ela não amaldiçoou o pai. Ela não disse: isso é loucura, você está errado, isso não é de Deus. Ela disse: você fez o voto, cumpra. Ela tinha mais integridade que o pai. Ela entendeu algo que muitos de nós hoje não entendemos. Quando você dá sua palavra, quando você faz um voto diante de Deus, o peso dessa palavra é sagrado. Eclesiastes 5, versículo 4 diz: quando você fizer um voto a Deus, não demore em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos. Cumpra o seu voto. E ela cumpriu. Mas ela pediu 2 coisas, 2 meses,
para subir aos montes com as amigas e lamentar a sua virgindade. Ela nunca ia casar, nunca ia ter filhos, nunca ia conhecer o amor de um homem, nunca ia segurar um bebê nos braços. Ela ia morrer sem deixar descendência, sem nome, sem futuro. E ela sabia disso. Então ela foi. Ela e as amigas subiram os montes. E a Bíblia diz que elas lamentaram. Não choraram sozinhas, lamentaram juntas. Há algo profundamente humano nisso. A dor precisa ser compartilhada. O luto precisa ser testemunhado. Ela não fingiu ser forte. Ela chorou, ela gritou, ela sentiu tudo. E depois de 2 meses, ela voltou. E Jefté fez com ela conforme o voto que tinha feito. Versículo 39. A Bíblia não dá detalhes, não diz como, não romantiza, apenas diz, ele cumpriu. E agora vem o peso disso. Você pode estar pensando, mas Deus não queria isso. Deus não pede sacrifício humano. Levítico 18, 21. Deuteronômio 12, 31. Deus condena isso. Então por que essa história está na Bíblia? Por que Deus não interveio? Por que não houve um carneiro como com Isaque? Porque essa história não é sobre Deus pedindo sacrifício. É sobre um homem fazendo um voto irresponsável e uma filha pagando o preço da palavra do pai. É sobre as consequências de abrir a boca sem pensar. É sobre o que acontece quando você trata Deus como um negócio. Você não negocia com Deus. Você confia nele. Você obedece. Você anda em fé. Mas você não faz leilão espiritual. E a filha de Jefté? Ela se tornou um memorial. Versículo 40. E tornou-se costume em Israel que de ano em ano as moças israelitas saíam durante 4 dias para lamentar a filha de Jefté, o gileadita. 4 dias por ano as mulheres de Israel paravam tudo e lembravam dela, sem nome, mas não esquecida. Ela se tornou símbolo de consagração, de fé radical, de obediência até o fim. Agora eu sei o que você está sentindo. Essa história é pesada. Ela mexe com a gente, porque ela não é reconfortante. Ela não tem versículo de vitória no final. Ela não tem milagre de última hora. E é exatamente por isso que ela está aqui. Porque a fé real não é sempre sobre finais felizes. Às vezes, a fé é sobre entregar o que você ama. Sobre confiar mesmo quando não entende, sobre honrar a palavra mesmo quando dói. Hebreus 11, 32 menciona Jefté entre os heróis da fé, não porque ele foi perfeito, mas porque, apesar de tudo, ele creu. E a filha dele, ela não está na lista, mas ela deveria estar, porque a fé dela foi maior que a do pai. Pensa nisso, ela podia ter fugido, podia ter se escondido, podia ter gritado injustiça, mas ela não fez nada disso. Ela voltou. Ela entregou a vida, porque ela entendeu que a integridade da palavra do Pai era mais importante que a própria vida dela. E isso, meu amigo, isso é fé que a gente nem consegue compreender totalmente. Agora vem a pergunta que não quer calar. O que isso tem a ver com a gente hoje? Por que Deus permite que uma história tão difícil esteja na Bíblia? O que Ele quer nos ensinar com isso? Primeiro, cuidado com os votos que você faz. Não abra a boca de qualquer jeito. Não prometa a Deus coisas absurdas em momentos de desespero. Você não precisa barganhar com Ele. Ele não é um gênio da lâmpada. Mateus 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não faça votos tolos, não jogue palavras ao vento achando que elas não têm peso, porque têm, e você vai ter que honrar. Segundo, nossas decisões afetam as pessoas que amamos. Jefté fez um voto impulsivo e quem pagou foi a filha. Quantas vezes a gente toma decisões sem pensar e quem sofre são nossos filhos, nosso cônjuge, nossa família. Você acha que suas escolhas são só suas? Não são. Elas têm ondas. Elas alcançam quem está ao seu redor. Pensa nisso antes de decidir. Terceiro, a fé verdadeira é custosa.
Jesus disse em Lucas 9, versículo 23, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Negar a si mesmo, tomar a cruz. Isso não é metáfora fofa, é morte, é entrega, é desistir do que você quer para honrar o que Deus quer. E a filha de Jefté fez isso. Ela entregou tudo. Quarto, Deus não esquece os que entregam tudo por Ele. Ela não tem nome nas Escrituras, mas ela tem nome no coração de Deus. Ela foi lembrada por gerações. E hoje, mais de 3.000 anos depois, a gente ainda fala dela. Apocalipse 2, versículo 17 diz que Deus dá um nome novo aos que vencem. Ela vai receber o nome dela e vai ser glorioso. Agora eu quero falar direto com você. Tem algo na tua vida que Deus está pedindo e você está resistindo? Não estou falando de sacrifício humano, óbvio, mas estou falando de entrega, de consagração, de sair da zona de conforto, de deixar ir um sonho que você segura com tanta força, de perdoar alguém que te machucou profundamente, de honrar uma promessa que você fez e agora se arrepende, de obedecer mesmo sem entender o porquê. Você está segurando algo que Deus está pedindo de volta, e você sabe o que é. Você sabe exatamente o que é. Pode ser um relacionamento que você sabe que não é a vontade dele, mas você não quer soltar. Pode ser um orgulho que você alimenta todo dia. Pode ser um medo que te paralisa e você prefere ficar na prisão dele do que enfrentar a liberdade. Pode ser um vício que você esconde, mas que está matando você aos poucos. A filha de Jefté nos ensina que entregar não é fraqueza, é força, é fé, é dizer, Deus, eu confio em Ti mais do que confio no que eu vejo. Eu confio em Ti mais do que confio no meu futuro. Eu confio em Ti mais do que confio na minha dor. E eu sei que é difícil. Eu sei que você olha para o que Deus está pedindo e pensa, mas eu não consigo. Isso vai me destruir. Eu vou perder tudo. E pode ser que você perca mesmo. Pode ser que doa. Pode ser que não venha o milagre que você esperava, mas o que você não vai perder é a presença de Deus. O que você não vai perder é a paz que vem da obediência. O que você não vai perder é a integridade da sua fé. Marcos 8, versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Esse é o paradoxo do reino. Você só ganha quando entrega. Você só vive quando morre. Você só encontra quando perde. E eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito ainda. Deus não vai te dar explicação para tudo. Ele não deve isso a você. Ele é Deus. Jó passou por tudo aquilo e no final, Deus não explicou. Ele só mostrou quem ele é. E foi suficiente. A filha de Jefté não entendeu tudo, mas ela confiou, e isso foi suficiente. Tem um detalhe lindo nessa história que muita gente não percebe. Ela pediu 2 meses, não para tentar escapar, não para planejar uma fuga, mas para lamentar com as amigas, para processar, para sentir. E Deus honrou isso. Ele te dá espaço para sentir. Ele te dá espaço para chorar. Ele te dá espaço para ser humano. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Você não precisa sorrir quando o coração está sangrando. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Ele está perto. Ele vê, ele sabe e ele não vai te soltar. Sabe o que mais me impacta nessa história? A coragem das amigas. Elas foram com ela. Elas subiram os montes. Elas lamentaram junto. Elas não deixaram ela sozinha. E isso me faz pensar, quem são as pessoas ao seu redor? Quem são aqueles que, quando você está no teu momento mais difícil, sobem o monte com você? Quem são aqueles que não fogem da tua dor, mas entram nela com você? E mais, você é esse tipo de amigo para alguém? Ou você só aparece nas festas? Você só aparece quando é conveniente?
Romanos 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso é comunidade, isso é igreja, não a instituição, mas o corpo, o povo que carrega a dor do outro. Agora, eu preciso falar algo que vai incomodar algumas pessoas. Essa história mostra que Deus não sempre intervém para impedir sofrimento. Ele podia ter impedido, ele podia ter enviado um anjo, ele podia ter falado com Jefté, mas ele não fez. E isso nos confronta com uma verdade difícil. Deus respeita o livre-arbítrio. Ele respeita as decisões humanas, mesmo quando elas são terríveis. E às vezes, pessoas inocentes sofrem por causa das escolhas de outros. Isso não significa que Deus seja cruel. Significa que ele nos deu liberdade real. E liberdade real inclui a possibilidade de errar gravemente. Mas mesmo quando erramos, mesmo quando outros erram contra nós, ele não nos abandona. Ele não desperdiça nada. Ele transforma dor em propósito. Ele transforma tragédia em testemunho. Ele transforma morte em memorial. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, não só as coisas boas, não só as coisas que fazem sentido, todas. Ele tece tudo numa tapeçaria que a gente só vai ver completa na eternidade. E a filha de Jefté, ela confiou nisso, ela não viu o quadro completo. Mas ela entregou a vida, acreditando que Deus não desperdiça nada. E ele não desperdiçou. Ela se tornou símbolo, ela se tornou lição, ela se tornou espelho para todos nós, que enfrentamos momentos em que temos que escolher entre segurar o que amamos ou entregar tudo. Eu quero que você visualize algo comigo agora. Fecha os olhos por um momento. Imagina a filha de Jefté subindo o monte. O sol está se pondo. As amigas estão ao redor. Ela olha para trás, vê a casa do pai, a vida que ela não vai viver, e ela chora. Chora alto, grita, soca o chão, porque ela é humana, porque dói, porque é injusto. Mas depois do choro, ela se levanta. Ela limpa o rosto, ela respira fundo e ela diz: eu vou voltar. Eu vou cumprir, porque a palavra do meu pai vale mais que a minha vida. Porque a honra de Deus vale mais que o meu futuro. Porque eu confio que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando eu não sei. E ela desce o monte. E ela volta para casa. E ela entrega tudo. Essa é a fé que move montanhas. Não a fé que exige explicações. Não a fé que só funciona quando tem milagre visível. Mas a fé que confia mesmo no escuro. A fé que obedece mesmo quando não entende. A fé que entrega mesmo quando dói. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ela não viu o propósito completo, mas ela teve certeza. E isso foi suficiente. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Você está disposto a confiar assim? Você está disposto a entregar o que Deus está pedindo, mesmo sem garantia de que vai ser fácil? Mesmo sem garantia de que vai doer menos, mesmo sem garantia de que as pessoas vão entender, porque essa é a diferença entre religião e relacionamento. Religião é você fazendo coisas para Deus te dever algo. Relacionamento é você confiando nele, porque ele já provou quem ele é, e ele provou. Ele entregou o próprio filho. João 3:16. Ele sabe o que é perder o que mais ama. Ele sabe o que é dor irreversível. Ele sabe o que é sacrifício. E por isso você pode confiar nele com o que ele está pedindo de você agora. Porque ele não está pedindo nada que ele mesmo não tenha dado. Ele não está exigindo nada que ele não tenha pagado. Ele foi primeiro. Ele abriu o caminho. E agora ele está te chamando para seguir. Mas ele não está te forçando. Ele nunca força. Ele convida, ele estende a mão e ele espera. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele bate. Mas você é quem abre, então abre. Abre a porta do coração. Abre a mão fechada que segura aquilo que você não quer soltar. Abre o futuro que você planejou com tanto cuidado e deixa ele replanejar. Abre a ferida que você esconde e deixa ele curar. Abre a boca e confessa: eu não consigo sozinho. Eu preciso de ti. Eu confio em ti. E quando você fizer isso, algo vai mudar. Não vai ser instantâneo, não vai ser mágico, mas vai ser real. Porque a entrega genuína libera o poder de Deus. Tiago 4, versículo 7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Submissão não é fraqueza, é estratégia espiritual. É você dizendo: Deus, tu sabes mais, tu és maior, eu confio. A filha de Jefté fez isso, e ela nunca foi esquecida. Você vai fazer isso? Você vai entregar? Você vai confiar? Eu sei que tem gente assistindo agora que está no limite. Você está cansado de lutar sozinho. Você está cansado de fingir que está tudo bem. Você está cansado de carregar o peso de decisões que outros tomaram e você está pagando. E eu quero te dizer, você não está sozinho. Deus vê, Deus sabe, e Ele está perto. Salmo 113, 9, versículo 3. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Não tem lugar onde Ele não esteja. Não tem dor que Ele não veja. Não tem choro que Ele não ouça. Ele está com você agora, nesse exato momento. E Ele está dizendo: eu não vou te soltar. Eu não vou te abandonar. Confia em mim. E se você está ouvindo isso e algo no teu peito está queimando, não ignora. Esse é o Espírito Santo te tocando. Esse é Deus te chamando. Esse é o momento de decisão. Você pode fechar o vídeo e fingir que não ouviu. Ou você pode parar, respirar fundo e responder: sim, Senhor, eu entrego, eu confio, eu vou obedecer. Eu quero te convidar a fazer algo agora. Se você está sentindo esse peso no peito, se você sabe que Deus está falando com você, para o vídeo por um momento e fala com Ele. Não precisa ser bonito, não precisa ser teológico, pode ser simples. Deus, eu não sei como, mas eu confio em Ti. Eu entrego o que Tu estás pedindo, ajuda-me a obedecer. E depois que você falar isso, eu quero que você venha aqui nos comentários e escreva uma coisa simples: eu escolho confiar. Só isso, não precisa explicar. Não precisa contar a história toda, só deixa essa marca. Porque quando você declara publicamente, algo muda. Você sai da intenção para a decisão. E decisão gera ação. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilha com alguém. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que está enfrentando uma decisão difícil. Compartilha com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Porque a história da filha de Jefté não é só dela, é nossa. É de todos que já tiveram que entregar algo precioso. É de todos que já choraram no escuro e ainda assim escolheram confiar. Você não está sozinho. Tem milhares de pessoas assistindo agora que estão na mesma luta, que estão no mesmo processo, que estão aprendendo a soltar. E juntos a gente sobe o monte. Juntos a gente lamenta, juntos a gente volta e juntos a gente entrega. Antes de encerrar, eu quero orar por você. Onde você estiver, coloca a mão no peito, sente o coração batendo e lembra, você está vivo, você está aqui. E Deus tem um propósito para a tua vida. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Pai, eu oro por cada pessoa que está assistindo agora. Eu oro pelos que estão com o coração partido, pelos que estão com medo, pelos que estão segurando algo que Tu estás pedindo. Dá força a eles, Senhor. Dá coragem, dá fé. Que eles sintam a Tua presença agora. Que eles saibam que Tu estás perto, que Tu não desperdiças nada, que Tu transformes dor em propósito. Em nome de Jesus, eu declaro liberdade sobre a mente, paz
sobre o coração e coragem para obedecer. Amém. A história da filha de Jefté não termina em tragédia, termina em memorial, em lembrança, em honra. E a tua história também não vai terminar em tragédia. Vai terminar em testemunho, em vitória, em glória. Porque Deus não desperdiça nada. Ele está tecendo algo lindo com os fios da tua vida. Confia nele. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo assim, profundo, real, que vai te ajudar a crescer na fé. E deixa o like se esse vídeo tocou você de alguma forma. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que tu tenhas coragem para entregar o que Ele está pedindo e que tu saibas no fundo da alma que Ele nunca te solta. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.